galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Sterce e esse é meu canal. Tô aqui com o Zig. Fala oi, Zig. Deixa quieto. E com a Camila Gonçalves. Fala oi. Oi, tudo bom? A Camila é uma das minhas melhores amigas. E aí eu chamei ela pra gente fazer um vídeo especial de Natal. Como vocês podem ver, tem uma árvore aqui, né? Eu sou apaixonada por Natal. Não tem uma a ver com o Natal? Não. Nada a ver, mas é porque a gente gostou do Mas cenário. a gente quer gravar? Quer. Então vamos gravar, né? A gente vai fazer um bate-papo mesmo. E sobre algumas coisas que vocês perguntam sempre. E vamos ver o que vai dar, né? Primeiro, Camila, quer falar alguma coisa? Quer Não, vamos aí. fazer alguma Me apresentar, poesia? né? Meu nome é Camila Gonçalves, eu sou amiga da Stephanie, eu vou na igreja dela. A gente se conhece, vai fazer uns 12 anos. Uns 50 anos. 50 anos. São 2 anos que parece que são 100. É a vida toda, né? É. E é isso aí. Era só isso que você falou? Tudo que eu já falei? Aham. Ah, então tá bom. Beleza. A Camila, eu acho muito legal, eu admiro muito a vida dela, principalmente porque, sabe aquela sua amiga que sabe fazer tudo? É a Camila. Tipo, Camila, eu preciso me maquiar. Ela sabe. Preciso que você desenhe não sei o que. Ela sabe. Preciso que decore minha festa de aniversário. Ela sabe. Então, tipo, não tem nada que eu fale pra ela fazer, ela não saiba fazer. Vamos achar. Vamos achar. Mas tá difícil. Eu tô numa busca incessante por isso. Nesse tempo que eu conheço ela, todas nós, eu e minhas amigas, a gente cresceu muito juntas. Mas eu vi uma parada incrível na Camila, que foi ela descobrindo muito a identidade dela e ela abraçando algumas paradas para aquilo que Jesus tinha chamado ela pra fazer. Eu nasci em berço cristão. Nasci, cresci e estou até hoje. Você não cabe no berço. Só pra te Enfim, avisar. mas isso... Peraí, o outro lado da Santa Camila, ela é gigante. Eu tenho 5 metros de altura. 5 metros de altura. Eu sou enorme, mas ela consegue ser maior do que eu. Eu tenho 1,82. Até nisso ela é melhor do que eu. Mas vamos aí, né? Vai, fala aí. Vida que segue. Então, eu nasci na igreja, cresci na igreja, então a minha rotina era a igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, meus amigos eram da igreja, tudo era relacionado à igreja, cresci na igreja. E porém... Igreja. Porém, isso virou muito uma rotina pra mim. E aí eu precisava achar um jeito de me encaixar nas outras coisas, nos outros ciclos de amizades e tudo mais, na escola e tudo mais. Uhum. E aí, como toda menina, tem aquela fase de 12, 13 anos que quer ser igual a princesinha, a descoladinha da escola. Eu achava que eu era Regina George de Minas Malvadas. E aí usa todo mundo a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo estilo de cabelo, o mesmo tudo. E eu tava no meio, óbvio. E passou um tempo, conheci as meninas, não sei o quê. E aí a gente começou a se bicar, entre aspas, porque a gente é muito diferente uma da outra. E nisso eu acho que foi que a gente começou a descobrir quem a gente era de verdade. Acho que a gente parou e falou, pô, peraí, quem porque, somos tipo, nós? Uma é muito bicho grilo, muito praia, não sei Que o não quê. sou eu. E a outra gosta de cidade, shopping, não sei o quê. E a gente começou a se bicar, só que a gente começou a se aceitar nisso. E foi aí que eu E acho às vezes a gente até se moldava mesmo, tipo, sem querer. Igual, eu sempre gostei de me maquiar, de fazer essas paradas. E acabou que eu tava andando, mano. Igual uma mulher. Nossa, eu tava andando muito zoado. E aí eu parei e eu falei, mas espera, eu gosto de me arrumar. E isso não sou tem eu. problema. E tipo, não tem problema eu ser assim. E aí um dia eu apareci toda maquiada. E aí as meninas, tipo, o que é isso? Aí eu falei, sou eu sendo eu mesma. Aí todo mundo. E aí a gente começou a ser nosso. Ser Quem éramos? quem éramos, quem somos. Penso, logo existo. É isso. E aí eu comecei a aceitar mais o que eu gostava e o que eu não gostava. E em vez de ficar. Não, tipo, odeio tal coisa e a outra pessoa ama. Você, eu também amo, hein? E fala um pouco sobre, tipo, o papel de Deus em tudo isso e de você descobrir a sua identidade, sabe? Como que foi isso? Tá, bom, eu tinha minha autoestima, tipo, muito baixa. E aí, quando eu comecei a me aproximar mais de Jesus, eu comecei a procurar mais dele, buscar mais o coração dele e tudo mais, e descobrir mais quem eu era. E Jesus foi me mostrando o valor que eu tinha. E
ele começou a mostrar que as características que eu tinha eram perfeitas, maravilhosas e que ele amava e que não tinha problema nenhum eu ser desse jeito, diferente de 50 milhões de meninas. Sim. Então eu acho que foi Jesus que mostrou quem eu era de verdade e continua mostrando até hoje. Mas eu acho que o mais incrível disso é que você se descobre mesmo. E, por exemplo, no meu caso, foi muito com o canal, porque eu tinha cagaço e eu faço jornalismo, então isso é muito minha cara, é algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não tinha minha identidade firmada o suficiente por muito tempo pra eu falar, tipo, eu vou falar e eu não sei o que as pessoas vão pensar, mas eu sei quem eu sou. E também na questão de escrever, porque eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha muito medo também de ir lá e postar E as alguma coisas coisa. começaram a fazer sentido, né? Sim, e hoje eu me sinto completa fazendo isso. Então, cara, use as formas e os dons e os talentos que Deus te deu pra você descobrir mais sobre você e também pra adorar ele. E com a Camila, ela pinta, ela desenha e fala um pouco sobre como foi isso, como você começou a fazer isso pra Deus, pra Jesus. Acho que dá pra linkar com o que você acabou de dizer. Eu sempre gostei de pintar, sempre me dei muito bem em aulas de artes e em tudo mais, tanto que eu fazia arquitetura, tudo é relacionado à arte, eu amo isso. E foi uma coisa que, tipo, veio, sei lá, desde que eu sou criança, eu não lembro o dia que eu comecei a gostar. Então, é até, assim, uma dica que a gente pode dar sobre como descobrir essas coisas, porque a maioria das vezes as coisas que você faz desde pequeno são dons que Deus te dá. Então, e às vezes você tem que aprimorar esses dons. Você então, tem que por atrás. exemplo, eu sempre gostei de pintar muito. Tem diversos outros exemplos que agora fazem total sentido do porquê que eu gosto, mas a pintura é um ótimo exemplo porque eu sempre fiz. Só que era, sei lá, eu sei fazer, gosto. Eu comecei a descobrir esse lance de arte profética, não sei o que, não sei o que. E uma amiga nossa me mandou um testemunho animal sobre uma mulher que faz artes proféticas, que pinta bíblias e tudo mais. E aí eu fiquei, caraca, meu, que incrível. Tipo, é muito louco como Jesus pode usar uma pessoa pela arte, pela pintura e tudo mais. E aí, esse dia, essa minha amiga me mandou o testemunho, ela me mandou um versículo e falou que a partir daquele dia que eu tava assistindo, eu ia ter vontade de pintar, que não seria da minha vontade, tipo, seria Deus me dando essa vontade. Sim. E eu fiquei, caraca, velho, eu vou orar sobre isso. Fui, orei e realmente aconteceu. Teve um dia que eu tava, sei lá, me deu uma vontade muito louca de pintar. E aí eu fui procurar alguma coisa pra pintar e eu amo leão, eu sou, tipo, viciada em leão desde pequena, eu gosto muito. E aí eu fui procurar um desenho sobre o leão pra fazer e eu fiquei, velho, é impossível desenhar isso, tipo, não tem chance, faz muito tempo que eu não desenho. E só um spoiler, esse desenho é sensacional. É animal mesmo. Muito bom. E aí eu fui atrás pra, tipo, ver o desenho, qual leão eu ia desenhar e tudo mais. Uhum. E aí eu orei assim, Jesus, usa a minha mão, que seja você pintando. E vamos aí, eu quero ter uma experiência com você. Me mostra o que você quer mostrar. E eu coloquei música e comecei a pintar, e tipo, eu comecei a orar, Chaba louco, falando em línguas, desenhando e tudo mais. Então, tipo, o resumo é que foi uma das experiências mais malucas de eu pintando. E eu tive diversas outras experiências assim. E aí agora, a Camila, ela tá com um site onde ela vende, ela pinta bíblias e são todas feitas à mão, caderninhos, parari, parará. E inclusive a bíblia que eu mostrei nos vídeos aí, não sei qual que todo mundo pergunta de onde que é essa bíblia, foi ela que pintou, ela me deu de presente. Eu chorei de verdade, né? Chorei de verdade. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser uma bíblia, você entra lá, né? E pedir a sua. E peça já a sua, ligue pelo número 4. E aí eu acho que tudo isso linka com uma outra pergunta que as pessoas sempre mandam, que é: como eu descubro o meu chamado? Uma das perguntas mais perguntadas sempre. E aí, eu nunca tinha feito nenhum vídeo sobre isso porque eu não sabia responder essa pergunta. Eu não sei, tipo assim, tem pessoas que sabem muito o chamado de tipo, eu vou fazer isso em tal lugar e eu vou ser tal coisa. Tem algumas coisas e tal, mas é uma coisa que eu ainda não sei especificamente. Tipo, eu vou ser isso em tal lugar. E acho que nem você, né? E aí a gente tava conversando sobre isso, a gente tava conversando bastante sobre isso, aliás. E aí a gente chegou numa conclusão.
E a gente vai falar um pouco pra vocês o que a gente pensa a respeito de chamado, identidade, tudo isso mais. Eu não sei o meu chamado ao certo. Igual a Stephanie falou, tem amigos nossos que sabem direitinho, tipo, em tal ano eu vou pra tal lugar, fazer tal coisa, tanana, tanana. Isso é incrível, mas a gente não tem ao certo sobre o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, se a gente começar a se preocupar muito com isso e ficar muito bitolado, tipo, eu preciso descobrir o meu chamado, porque senão eu não vou viver as coisas que Deus tem pra mim, não sei o que, não sei o que. Tipo, você vai ficar maluca. A gente entrou numa conclusão de que o nosso chamado é o agora. É o agora. Então, se Deus me deu agora pra fazer, sei lá, ficar em casa sem estar na faculdade, pintando Bíblia, vendendo isso e levando o reino pras pessoas através disso, esse é o meu chamado pra agora. Então, o chamado da Stephanie agora é estar na faculdade, é estar levando o reino na faculdade dela, é estar no trabalho dela. Então, a gente precisa viver o hoje, viver intencionalmente o hoje, para aquilo que, tipo, ok, Deus tem planos pro futuro. Sim. Mas o nosso chamado é hoje, então, tipo... E com excelência, para com excelência. Porque, meu, se você não vive com excelência as coisas que Deus tem colocado na sua mão hoje, como que você vai ficar louco pensando no futuro e, tipo, no que você vai fazer, sendo que hoje você não tá dando o seu máximo, você não tá valorizando, sabe? E uma vez, uma amiga minha falou assim pra mim, meu, imagina que louco se acontecer tal parada. E eu comecei a ficar brava, eu falei, não, mas eu não quero que esse seja o meu chamado, eu não quero viver isso, não faz sentido pra mim. Tipo, eu não quero. Aí eu comecei a ficar revoltada mesmo, eu quase chorei de raiva. E ela falou assim pra mim, tá bom, tipo, pode não ser o seu chamado, mas se Deus quiser te usar nisso, você tá barrando ele de fazer algo porque você tá fazendo a sua vontade, não a dele. E meu celular tá tocando. Mas a liga dando um chute na nossa cara. Entende? Nossa. Não, fala, não atende não. A gente vai terminar já. Incrível, a gente não tá te atendendo, tá bom? A gente tá gravando vídeo. Enfim, então eu acho que de tudo isso que a gente conversou aqui, o que a gente pode tirar é... Cara, não se amolde aquilo que as pessoas são pra você se sentir aceita, mas entenda que Deus ele te fez de um jeito único e descubra o que são, quais são esses dons, esses talentos. E não vem falar pra mim que você não tem nenhum, que você tem. Às vezes, tipo, eu escrevo, eu canto. Nem todo o chamado de todo mundo é pregar, tá em cima do púlpito, sabe? Relaxa. E, tipo, olha sobre isso, faz isso pra Jesus. Sobre chamado, faz um resumo aí. Vive o que você é chamado pra fazer hoje, agora. Se você tá na faculdade, manifesta o reino de Deus na sua faculdade. Se você tá trabalhando, faz isso no seu trabalho. Se você tá em casa, não tá fazendo nada, às vezes é pra você, sei lá, converter a sua família ou se aproximar dos seus pais. Ou, e se você tem chamado missionário, cara, não espera você ir pra algum país pra você viver como um missionário, mas você é missionário, todos nós somos missionários, de levar a palavra de Deus, de encontrar com pessoas e impactar a vida das pessoas. Então não espere as coisas chegarem pra você começar a viver. Até porque se a gente ficar tão bitolado, esperando coisas acontecerem, tipo, quando eu tiver o meu ministério, eu vou estar completa na vontade de Deus. Quando eu casar, aí eu vou estar completa. Tipo, se o nosso foco é alcançar coisas pra nós estarmos completos, a gente nunca vai ser completo, porque o nosso foco não tá em Deus, tá nas coisas. Mesmo que sejam coisas que são pra Ele, sabe? E uma coisa que eu gosto muito é sobre esses processos, assim. Então, viver o processo, abraçar o processo. Então, seja bom ou seja ruim, você pode estar passando por um momento muito difícil ou muito bom. Viver isso e tirar aprendizado disso. Então, as coisas que você está passando agora, elas vão te ensinar algo que vão te acrescentar no futuro, no seu chamado e etc. E olhe sobre isso, porque Deus ele tem tempos diferentes na vida de cada pessoa. Então, tipo, aprenda a discernir os tempos de Deus na sua vida, que pode ser o mesmo, não é o mesmo da sua amiga ou do seu amigo, mas você só vai descobrir isso orando. Então, tipo, às vezes pra você, Deus vai falar exatamente tudo. Às vezes ele não vai falar nada, às vezes ele só quer que você viva o hoje e vai mostrar o que você tem que fazer. Então não se compare com alguém, não compare os talentos que você tem com ninguém. Aprenda que Deus te usa da forma que você é, porque foi Ele que te fez assim, pra honra e pra glória dele. E aproveitar, tipo, eu tenho 21, você tem 20, não é? Então, a gente tá numa fase boa, tipo, a gente mora com os nossos pais, a gente, trabalha e tudo mais, só que é bom aproveitar o momento
Então, sei lá, se você tem 15, 16, 18 anos, aproveitar o momento de agora Você pra tá. aprender essas coisas, sabe? Não fica com pressa, tipo, eu preciso casar, eu preciso viajar, eu preciso fazer faculdade, nananana. Vive isso Esse que tá hoje. cavando a cadeira. Vive isso hoje, aproveita isso hoje pra descobrir quem você é, pra descobrir o seu chamado, descobrir a sua identidade. Yeah. E tudo isso a gente só descobre em Jesus. Yeah. Então eu sempre falo que eu só descobri isso quando eu olhei nos olhos de Jesus, porque eu encontrei quem eu era em Jesus. Que é uma característica que ele deposita na gente. Então é isso aí, povo. Vamos, E é isso vamos aí, pra Jesus, galera. velho. É nóis, valeu. Tamo aí. Feliz Bater na sua Natal. mão. Ai, desculpa, perdoa. Vai. De novo. Valeu, galera. Camila. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, de entrar no site da Camila e comprar uma bíblia e um caderno pra abençoar a vida dela. Personalizada, hein? E segue a gente também nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. E é nóis. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Boas festas, arregaçem. Arregaçem, 2017. come muito peru. E é isso aí, come mesmo. Come mesmo, come uva Depois passa. faz dieta. 2017 é o ano que eu vou virar fitness. E eu falo isso No desde nome de 2013. Mas esse ano vai. E esse vídeo está Tô registrando contigo. isso. É nóis. Falou. Vai.